Começa agora o Café com a Bela. Vem com a gente! Bom dia, queridos. Mais um dia aí, quinta-feira com vocês. Bem-vindos. Hoje estamos ao vivo no Instagram também. Então, vocês também por lá podem compartilhar com os amigos. Eu espero que vocês estejam compartilhando no YouTube, ali no Facebook. Já vão compartilhando, curtindo, porque a gente precisa disso para alcançar mais gente, ajudar mais pessoas, tá bom? Então, bem-vindos ao programa de hoje. Hoje eu trouxe outra convidada especial, que é a Maria Paula, minha filha mais velha. Ela também quis passear na rádio, conhecer, ainda tá de férias. Depois a gente vai falar com ela um pouquinho. E hoje eu pensei numa pauta interessante, porque uma mãe, essa semana inclusive, eu atendi uma mãe que está com dificuldade com o filho, em razão desse tema aqui que eu vou tratar, que é a autoestima das crianças. Então, como é importante a gente desenvolver a autoestima nas crianças. A gente, como pais, às vezes peca pela severidade. Nós, obviamente, não queremos filhos egoístas, mimados, caprichosos e somos severos com os filhos de uma certa forma, né? Educamos nas virtudes, educamos para fazer o que é certo, fazer o bem, mas pode acontecer que nós erremos à medida, que nós pequemos, que nós exageremos. Especialmente, eu diria, com os filhos mais velhos, eles sofrem mais, porque são filhos que já entram no jogo para nos ajudar, que nós estamos sempre querendo que esses filhos participem mais, tenham mais encargos e mais responsabilidades em casa. Então pode ser que a gente seja um pouco mais severa, mais injusta e mais crítica com eles. Porque obviamente que todos os filhos têm seus defeitos, a gente vai vendo isso, né? Desde o momento que nasce, a gente já começa a perceber traços de temperamento e o pecado original está lá e tem defeitos, enfim. Mas com o filho mais velho, a gente tem uma tendência a ser mais crítica, porque a partir do momento que ele tem um irmãozinho e a gente quer que ele seja o exemplo do irmãozinho, então a gente pode nos exceder, pode acontecer que nós nos excedamos na crítica a esse filho mais velho e nós sejamos severos demais. E isso é um aspecto que a gente tem que cuidar. Tá? Eu dou o exemplo de filho mais velho porque é o mais comum, inclusive dessa mãe que me procurou essa semana, é o caso dela também, que também tem 3 filhos e também está com uma questão aí de autoimagem da criança, autoestima um pouquinho debilitada que ela está percebendo. Mas pode acontecer com qualquer criança, qualquer filho, você pode ter um filho só e essa criança tem um problema de autoimagem, de autoestima. O que é a autoestima? Ela é um conceito individual que se desenvolve ao longo da vida, que é o amor próprio, né? Auto próprio, estima, amor, carinho. Então, carinho por si mesmo, enxergar o valor de si mesmo. Como que a criança desenvolve a autoestima? Ela desenvolve através do olhar do adulto que está ao seu redor, que é a sua referência. Então, uma criança que tem pai e mãe que são presentes, que dão importância ao que ela fala, que dão valor ao que ela fala, que a estimam, são carinhosos, ainda que talvez com um traço de severidade, que é muito importante também, mas que sabem corrigir, mas sabem amar, ser carinhosos, dizer muito sim ao longo do dia, como eu já falei para vocês, né? Plantar muito sims para de vez em quando falar algum não. Então, essa criança vai tendo uma referência positiva. Ela se sente amada e ela começa a perceber o seu valor. Mas quando acontece de os pais estarem sempre muito ocupados ou de encarregarem a criança de muitas coisas, como eu falei que pode acontecer com os mais velhos, os pais estão muito ocupados com os mais novos,
e pedem ajuda desse mais velho, e o mais velho eventualmente frustra aquelas expectativas, não cuidou direito do irmão menor, não fez o dever que a mãe pediu. O pai e a mãe podem assumir uma postura muito crítica, e assim isso vai colaborando para a perda da autoestima da criança, ou uma construção negativa dessa autoestima. Por quê? A criança entende, olha, meu pai não me ama igual aos meus irmãos. Meu pai só quer que eu faça tudo certinho e eu não sei fazer nada, eu não faço nada direito. Imagina se um pai ou uma mãe fala uma coisa dessa para uma criança. Você não faz nada direito, não posso confiar em você. Isso vai sendo internalizado pela criança e ela vai tendo esse conceito. Quantos de nós não temos problemas de autoimagem e autoestima e são decorrentes da infância? Temos crises de autoestima, eventualmente, isso é normal, tá? Um adulto ele pode crer muito em si mesmo, mas pode acontecer alguma situação que abale a sua autoestima. Por exemplo, uma perda de emprego, crise financeira, uma falência. Lógico que a pessoa fica um pouco abalada, um pouco, meu Deus, mas acho que eu não sou bom o suficiente. Tem essa crise. Mas se a pessoa teve uma base bem formada na infância, é mais fácil ela superar, porque esse pensamento, essa crise vira como se fosse uma crise passageira. Agora, um adulto que tem de forma recorrente problema de autoestima, se autossabota, acha que com ele nada dá certo, que ele tem muito azar, isso aí revela pra gente que tem um problema de autoestima mais de fundo, que pode ter vindo lá da infância, pode ter vindo da falta de pai e mãe presentes, carinhosos, pode ter vindo um problema de bullying na escola, enfim, né? Tem inúmeras aí possibilidades. Mas como aqui o meu programa é para pais, eu não vou ficar me atendo a problema de bullying na escola, não por hora, e nem outros fatores externos que podem ocorrer. Eu imagino que você seja um pai e uma mãe atentos, que estão sempre de olho, e a gente tem que ficar de olho mesmo aos fatores externos. Observar, confiar muito no nosso filho, observar, perguntar, conversar, ter uma porta aberta para diálogo, não se escandalizar com as coisas. Algum filho, por exemplo, qualquer briga na casa, eu já culpo o cicrano. Então eu falo, cicrano, você de novo, eu não acredito. Então isso aí é um indício que você está pesando a mão pro cicrano, né, no meu exemplo. Então se você tem um filho que você culpa sempre, é o primeiro que você dá bronca, qualquer coisa, em vez de você questionar, já chega dando bronca, já chega esculachando,
Aí isso é um indício de que você está pesando a mão para esse filho, que você pode estar danificando a autoestima dele, sim. Aí você pode me falar, mas e se ele é realmente sempre ocupado? Eu conheço meu filho, eu sei que ele cutuca os irmãos, que ele provoca. Bom, tudo bem, pode ser que ele provoque, mas será que alguém não falou ali, ou você mesmo no passado? Fulano, você sempre provoca os seus irmãos, você sempre desobedece, você sempre faz isso. Será que a culpa não é sua mesmo? Será que não foi você que rotulou esse seu filho? Porque vejam, a autoestima da criança, então ela é formada, ela é um espelho daquilo que os pais fazem com ela. Então, se o pai, a mãe, aquela figura de autoridade, pega e fala para a criança, você é sempre bagunceiro, você está sempre causando confusão em casa. Lógico, ela vai internalizar isso, ela vai pensar, então meu pai e minha mãe, que me conhece mais que tudo, fala que eu sou sempre bagunceiro, que eu não tenho jeito mesmo, que eu sou burro e por aí em diante. Então vejam, quando uma criança está causando confusão demais em casa e a gente já assume que ela é sempre a bagunceira, que ela sempre está fazendo isso, vamos cuidar para não rotulá-la. Na nossa cabeça, enquanto pais, a gente pode pensar, meu Deus, o fulano está sempre me dando trabalho, mas a gente não externaliza isso. O que a gente faz? Como eu estou aqui na Rádio Restauração, é uma rádio católica, eu posso falar claramente com vocês. Pede luzes ao Espírito Santo. Meu Deus, me ajuda a guiar esse seu filho, porque em primeiro lugar é seu filho, não é meu. Você o conhece. O que está acontecendo? O que está faltando? E pedimos luzes ao Espírito Santo para nos guiar. Luzes e a ajuda de Nossa Senhora, por exemplo. Eu gosto de falar, Nossa Senhora, seja mãe para os meus filhos, que eu não consigo ser. Nossa Senhora, me ajude, porque eu estou sendo uma mãe péssima. A gente tem momentos de crise e ficamos mais estressadas ou angustiadas. Então, vale a pena falar com Nossa Senhora ou São José, pedir intercessão dele, né? Seja o pai para o meu filho, me ajude a ser como você, me ajude a ter essa clareza e as inspirações vêm, tá? O olhar de pai e mãe é muito abençoado por Deus. Se a gente tem esse coração reto, a gente busca acertar, a inspiração vem. Então, aí o que eu estou falando para vocês? Que a autoestima da criança, ela é formada através dos pais. E os pais têm que ter uma atitude consciente de exame, de autoexame, porque a gente tem que ser muito sincero conosco mesmo para ver se a gente está pesando a mão naquele filho, se a gente está rotulando aquele filho de alguma forma. E autoexame e também exame da família. A gente está sempre acertando as arestas familiares. De repente, a rotina da casa está toda equilibrada, mas daí surge um compromisso novo, o trabalho do pai se estende, tem um horário diferente, bagunça um pouco a rotina, já altera os ânimos, as crianças começam a, de repente, brigar mais. Então, tudo é uma reação em cadeia. Então, existem essas tempestades no nosso meio familiar, que são muitas vezes externas também, né? Fatores externos a gente não controla, não tem como controlar, esqueçam isso, não fique angustiado com isso, sempre vai ter fator externo que muda tudo, desde o horário de escola, horário de trabalho, uma avó que ficou doente, a mãe teve que ficar lá no hospital, deixa os filhos mais a cargo do pai ou vice-versa. Enfim, as coisas abalam e as crianças sentem, todo mundo que está na família sente. Só que nós, adultos, temos mais razão, racionalidade para entender a situação. Filho, o papai está ausente porque ele está numa fase de trabalho complicada. Então, a gente tem que explicar, dar nome aos bois para a criança e esse pai supre muito essa atenção que essa criança não está tendo. Ou ter momentos aí que eu sempre falo de atenção individual, para você ouvir as angústias do seu filho e perceber no que você pode ajudar.
Então, o exame na família é altamente necessário. Se examine aí, aproveite esse momento e pense você. Como que eu estou enquanto pai? Como que eu estou enquanto mãe? Como estão meus filhos? Vá pensando aí em cada um deles. E veja no seu coração aí o que cada um precisa melhorar. Qual que é a relação que você precisa melhorar com cada um? Será que é o carinho com algum? A severidade? Será que com algum filho, de repente o caçula, normalmente você não está sendo afável demais e os outros irmãos ficam enciumados? Será que você tem o mesmo nível de exigência com todos os filhos? Ou você deixa um de escanteio, como se fosse assim, esse não consegue mesmo, esse não vai para frente, nem vou exigir dele. Será que você está assumindo essa atitude na sua família? Então pense um pouquinho. Voltando aqui, mais uma vez. Então estamos falando sobre a autoestima. Espero que vocês tenham podido fazer um exame aí, um autoexame. Como é que está a sua família? Porque a gente tem que estar sempre pensando nisso, sempre retificando, sempre buscando o melhor, o aprimoramento. Pais que abandonam isso são como capitães que abandonam o navio, deixam o mar engolir. Então, não, a gente não quer que o mar engula o nosso navio, da nossa família. Então, a gente tem que estar sempre no leme ali, mudando a direção, porque de repente vem um vento contrário e vai empurrando o navio para o lado que a gente não quer. Então, a gente tem que estar ali no leme, seguro e firme, e o pai e a mãe juntos conduzindo a família para o lugar certo, na rota certa. Então, como eu falei, aquilo que o adulto fala, e especialmente o adulto de referência para a criança, aquele mais próximo, pai, a mãe, o avô, quem está criando, educando aquela criança, o que aquele adulto fala é considerado verdade por elas. Então, quando a gente fala para o nosso filho, você é bagunceiro, ele vai assumir simplesmente seu bagunceiro. E o que pode acontecer? Ele para de se esforçar para não ser bagunceiro. Então, como é que a gente muda isso? De uma forma positiva, oferecendo autoridade, mostrando liderança, firmeza, educando bem, educando aquela pessoa, aquela criança para ser uma pessoa mesmo, que ela já é, mas ser uma pessoa de caráter íntegra e tal. Sem ficar passando a mão na cabeça, sem ficar mimando, que daí é um risco que é outro extremo que os pais correm, né? De infantilizar, ficar tratando a criança como um incapaz, um incompetente, isso também destrói a autoestima da criança. Então a gente vai falar, filho, seu quarto tá bagunçado. Você é um menino inteligente, ou uma menina. Você é um menino inteligente, você sabe que isso não é legal, você se incomoda também com a sujeira. E eu sei que você é bem capaz de organizar seu quarto. Então vamos organizar isso. Percebe que você está educando, você está trazendo para aquela criança o que ela precisa fazer, mas sem rotulá-lo de bagunceiro, sem rotulá-lo de incapaz, ou também sem ser aquela mãe que chega no quarto, arruma o quarto inteiro e o filho vai se tornando um incapaz, porque a gente também pode rotular sem palavras, mas com ações. Aquela mãe que faz tudo, aquela mãe que está o tempo todo corrigindo as coisas para os filhos, fazendo as coisas para os filhos no lugar dos filhos, ela está sem palavras, mas por meio de gestos, dizendo, filho, eu faço tudo por você porque eu não acredito em você, eu não confio em você, você é um incapaz. Então prestem atenção, não caiam em nenhum dos extremos, nem com ações e nem com palavras. Não vamos rotular os nossos filhos. A gente sempre tem que confiar neles. Se eles dizem, mãe, não bati no meu irmão, por exemplo, não bati no meu irmão, e dizem reiteradamente, e a gente fala, você é um mentiroso mesmo que a gente intua, no fundo, que ele está mentindo, porque a gente sabe quando a criança está mentindo, a gente já conhece, porque a gente já foi criança, já mentiu, já enganou os nossos pais, a gente sabe que tem aquele olhar de malícia, a gente conhece. Mesmo assim, é interessante você falar assim,
Filho, você está dizendo que não bateu? Então, tudo bem, eu confio em você. Olha nos meus olhos, porque eu ficaria muito triste ter um filho mentiroso. Eu sei que você não é. Isso aí é o que vai fazer a criança cair na consciência. Pode ser que ela não se desculpe, pode ser que ela até na hora pense, me dei bem, fui esperta, me safei. Mas aquilo vai ficar. Ela sabe que o pai, que a mãe que confia nela, que não esperam que ela seja mentirosa. E ela vai repensando as suas atitudes. Então, vale a pena a gente dar sempre voto de confiança aos nossos filhos. Vale a pena a gente crer neles. Eles precisam disso. E então, isso é o alicerce de tudo que a gente faz. Essa confiança e o olhar para a construção de uma autoestima saudável dos nossos filhos deve ser o alicerce do que a gente faz. Porque isso também é o alicerce de tudo para eles. Vai ser o alicerce de tudo que eles fizerem no futuro. Tudo que elas forem no futuro. Às vezes, quantas vezes a gente escuta de adultos falando, por exemplo, meu sonho era ser médico, mas meu pai falou, não, eu sou mecânico, você só vai conseguir ser mecânico. Você não vai conseguir ser médico, porque isso não é para você, não é para nossa família, a gente não tem condições de bancar seus estudos, enfim. Vejam, são crenças negativas e limitantes que são impostas às crianças e depois refletem no adulto. É aquele adulto que não é feliz. É diferente daquele que, por exemplo, queria ser médico. Um adulto que queria ser médico, estudou para ser médico, mas de repente o pai faleceu, ele se viu como arrimo de família, não conseguiu mais estudar, teve que sustentar os irmãos, a mãe, enfim, foi lá assumir um outro ofício. Enfim, essa pessoa, quando você conversa com uma pessoa assim, ela vai falar, eu queria ser médico, mas a vida fez diferente. Deus não queria, por causa das circunstâncias eu tive que mudar de atitude, não dava para ficar só estudando. E essa pessoa vai estar com certeza muito mais feliz e realizada naquilo, porque ela entende por que ela mudou de circunstância, do que aquele que desde sempre o pai falava, não, isso aí é muito para você, você não consegue, desiste desse sonho. Porque aí essa pessoa é uma pessoa com a autoestima abalada, você vê que ela é uma pessoa que pode até parecer bem profissionalmente, vamos supor. Ficou um mecânico, né, no meu exemplo, né, um mecânico de sucesso, montou uma oficina, é o dono da oficina, é o patrão, aparentemente tem sucesso, mas é aquela pessoa frustrada, aquele adulto frustrado que vai estar sempre se perguntando, será que eu sou bom o suficiente? Será que eu presto? Será que eu tenho valor? Por quê? Porque no fundo a formação dele ficou deficiente no quesito da autoestima. E como que a gente descobre aí se os nossos filhos estão sofrendo de autoestima abalada ou estão com baixa autoestima? Primeiros sintomas, apatia e tristeza. A criança é triste. Criança é para ser feliz, é para ser alegre. Criança que não brinca, criança que está triste, que não tem amigos, fique de olho. Se a criança conta para você que na escola ela não tem amigos, que quando ela vai fazer trabalho em grupo ela fica super nervosa porque ninguém quer fazer trabalho em grupo com ela, que ninguém quer brincar com ela, você fique de olho, vá na escola, vá atrás, vá conversar. Pode ser que a criança esteja passando por um momento difícil ou que esteja aumentando isso. Isso aí a gente conhece o nosso filho, que a gente sabe que de repente ele teve uma frustração naquele dia e ficou sozinho no intervalo, no recreio. Mas daí quando a gente vai perguntar, ele vai falar, não, a gente vai especulando, né? Vai especulando para ver se a criança fala. Daí ela vai soltar. Mãe, é porque eu só queria brincar de Mãe da Rua Colorida e meus amigos todos queriam brincar de, sei lá, peão. Então, eu fiquei sozinha. Então você veja, ela ficou sozinha porque ela quis, porque ela não cedeu pro grupo. Aí sim, aí não é um problema de autoestima, um problema de isolamento. Ela se isolou porque ela não quis ceder. Daí você vai trabalhar esse aspecto com ela. Olha, filho, aí você gostou de ficar sozinho? Não. Então, da próxima sede, fica feliz com seus amigos. O grupo é muito mais importante do que qualquer vontade assim que você tenha passageira, ou aprenda a negociar com seus amigos, fale, vamos brincar um pouquinho de peão e depois vamos brincar de Mãe da Rua.
Enfim, uma situação isolada não configura um problema de autoestima. Mas quando seu filho me diz que todo intervalo ele fica sozinho, ele fica na biblioteca, ele fica lendo, ele não tem com quem fazer trabalho em grupo, ele fica apreensivo e nervoso por essa situação, aí é um problema de autoestima. Aí isso indica um problema de autoestima e aí você tem que resolver. Se na escola eles não estão percebendo isso, porque o olhar do professor, lógico, que é muito importante, o professor tem essa função de agregar também a turma, ajudar que o aluno seja aceito, que todos sejam aceitos. Se a escola não está respondendo, você mude de escola, você faça o que for preciso para não abalar muito a autoestima dessa criança. Por quê? Porque no longo prazo, uma criança que fica assim, 1 ano, 2, daqui a pouco ela perde a confiança totalmente nela e ela vai ser assim, no curso de inglês, em, sei lá, qualquer curso, no futebol, ela não vai se envolver mais, porque ela fica tão abalada, ela pensa, eu afasto as pessoas, eu não sei fazer amigos, que aí, de fato, ela não consegue mais fazer amigos, não consegue puxar assunto, fazer novas amizades e se sente incapaz. Então, percebam, apatia, tristeza, isolamento, ou também muita agitação e agressividade. Uma criança muito agressiva, por exemplo, com os irmãos em casa. Se aquela criança está muito agressiva com os irmãos, chamando os irmãos dando rótulos aos irmãos, você é bagunceiro, você é isso, você é aquilo, então pode ser um indício de que ela está com a autoestima abalada e quer abalar a crença dos irmãos. Isso pode acontecer. Porque ela não acredita nela mesma, então é aquele comportamento vingativo, né, de alguns temperamentos. Em vez de me isolar, eu vou me isolar porque eu não acredito em mim mesma, porque eu sou ruim e tal. Não, ela fala assim, eu sou ruim, eu não acredito em mim mesma, eu não presto, mas eu vou mostrar pro meu irmão que ele também não presta. Quero que todo mundo fique no buraco junto. Então, tem esse comportamento também. Então, fiquem de olho. E o que a gente faz com uma criança dessa? Como é difícil lidar, porque quando a criança está sendo agressiva com os irmãos, a gente precisa intervir. Olha, aqui irmão se trata como irmão. Aqui em casa, irmão não é assim. Você trata seus irmãos melhor do que você trata seus amigos, hein? Fale isso pro seu filho, porque ele tem que refletir. Muitas vezes eles cedem para os amigos, para o grupo, eles são sempre super legais, não criticam, mas com os irmãos em casa são ferrenhos. A gente tem que mostrar para eles, educar esse olhar da fraternidade. E daí falar, agora filho, você está fazendo assim, mas não é legal. Por que você está fazendo assim? Será que não é você que está se sentindo assim com os irmãos? Será que não é você que está se sentindo fraco? Conta para mim. E daí você coloca, está se sentindo. E não coloca, você é. Nunca. A gente vai falar para o filho, você é fraco. Por isso, você é mal. Você é agressivo. Não. Filho, você está se sentindo fraco. Você está se sentindo mal. Percebam a diferença. Todo mundo se sente mal. E a gente tem que mostrar para os nossos filhos. Todo mundo eventualmente se sente mal. Todo mundo eventualmente se sente triste. Todo mundo eventualmente vai numa festa e se sente isolado. Mas eu não sou assim. Eu estive assim. Eu estou me sentindo assim por um período. Então não vamos deixar que qualquer sentimento momentâneo vire uma crença para o resto da vida. Então, só falar que a criança é capaz, por exemplo, quando a criança está com um problema de autoestima, não é suficiente. Aquele pai, aquela mãe encorajador que chega e fala, filho, você é capaz, você consegue, é só você ir lá e puxar assunto com os amigos, pergunta, posso brincar? E entra na brincadeira. Isso não resolve quando a criança já está com um problema de autoestima instalado. Tá? Isso resolve antes. A gente deveria ter feito essa transição, sempre essa orientação para os filhos antes. Se já está com um problema aí de autoestima, não adianta falar você consegue, você é capaz. Você tem que resolver o problema de crença limitante dela.
Você tem que instalar novas crenças no seu filho. Crenças de que, olha, você pode, você consegue, mas vamos fazer juntos. Porque quando você fica só de torcida, falando, você consegue, estou torcendo por você, mas está longe. Essa criança, ela está com um problema de autoestima, ela não consegue nem começar a agir. Então você tem que pegar ela pela mão e ir junto. Falar, filho, eu vou te ajudar a chamar aquele vizinho para brincar. Começa, por exemplo, no condomínio. Se a criança está com problema de autoestima, com amizades assim na escola, vamos começar a ensinar ela a fazer amizades no condomínio, onde está mais perto. Vamos chamar aquele vizinho. Ah, mãe, mas eu não tenho coragem, ele não gosta de mim. Filho, vou junto. Estou junto com você. Pegue seu filho pela mão e vá junto. Mostre para ele que ele consegue, mas junto com você. É aquela coisa do pai que está ensinando o filho a andar. O filho vai andando, a gente segura a mãozinha, uma hora ele solta, ele vai se desequilibrando com aquela perninha bambeando, mas daqui a pouco ele tá andando sem olhar para trás, sozinho e equilibrado. Então, vá junto com o seu filho e mostre para ele o que ele é capaz, o que se espera dele, como que se faz e conte uma história pessoal. É tão importante quando eles ouvem histórias de superação dos próprios pais. Não queira ter uma imagem de pai e mãe perfeito, intocável. Seja realista com seu filho. Conte uma história. Filho, quando eu era criança, eu tinha um menino que eu achava super legal, eu queria brincar com ele, mas não tinha coragem de chamar para brincar. Um dia sua avó teve a iniciativa de chamar, falou com a mãe do amigo e falou, vou fazer uma pipoca aqui em casa para assistir o jogo. Traga o fulaninho. E ela me ajudou a fazer amizade. Então, conte isso. Vai ser inspirador para os seus filhos ouvirem isso. Então, faça junto, esteja junto. E outra coisa, voto de confiança e autonomia. Fomente a autonomia no seu filho. Agora eu tenho uma convidada especial, a Maria Paula, está aqui ao vivo conosco. A minha filha de 9 anos também quis vir na rádio. Eu estava ouvindo essa música agora do intervalo e estava pensando em um aspecto que é importante falar para vocês também. Quando o filho de vocês estiver sentindo muito mal, estiver triste, estiver revelando uma situação, uma chateação ou um sentimento mesmo de incompetência, de desvalia, né? Ah, eu não valho nada, não consigo, tudo mais. Além de você dizer o contrário, falar, filho, lógico que você é capaz, você consegue, e você lembrar de situações passadas que ele teve superação e tudo mais, vale a pena e é importante porque faz parte da formação dele, do seu dever de pai, educá-lo na fé também. Filho, como que você diz que você não é capaz? Se Cristo morreu por você, Cristo te fez nascer, te fez essa criança especial e única do jeito que você é, com seus talentos. Aí você pode dizer os talentos que a criança tem, fazê-la consciente disso, fazê-la consciente desse valor que ela tem perante Deus, de um valor que é infinito, porque a morte de Cristo tem um valor infinito. Se ele morreu por mim, então o meu valor é infinito também. Então, mostre isso também, como Deus nos ama. E mostra essa intimidade com Deus que tão necessária que é. Ensine seu filho a conversar com Deus se ele estiver se sentindo mal. Desde criancinha, assim que a gente ensina. E eu falei para vocês que eu ia falar sobre a construção da autonomia da criança. Como isso é importante para uma sadia autoestima. Maria Paula, fique perto do microfone. Diga oi. Oi! Sem gracinhas. Fala pra mamãe. Você gosta de fazer coisas sozinha em casa? Senhora Helena, sim. Só com o pudim. Só com o pudim, com o gato. E me diz, quais são os seus talentos? Em casa você tem algum encargo? O que você faz bem? Eu não sei. Desenhar. Organizar.
Já falamos muitas vezes sobre isso, mas agora tá com vergonha, né? Mas ela tem um dom para organização que é tremendo. Ela até mudou os móveis da minha sala, que ficou de um jeito ótimo, que eu nunca tinha pensado nisso. Falei, Maria Paula, que visão que você teve. Mudou a mesa da sala de jantar. Ela sozinha fechou a sala e começou a arrumar. Era surpresa, ninguém podia ir pra sala. Não, mas só que a Helena e o Álvaro e o Pudim me ajudaram. Não, o Pudim ficou ajudando ajudou a atrapalhar, fica debaixo do sofá pra gente não conseguir empurrar. Então, o Pudim é o nosso gato, tá? Mas então os irmãos ajudaram, mas ela liderou ali, ela que teve a visão e foi comandando. E o jeito que ela arrumou tá lá até hoje, porque ficou ótimo, ficou ampla a sala. Então, ela tem esse dom. Ela tem um dom de desenhar também, que ela faz desenhos maravilhosos. Eu não sei desenhar nada, eu só desenho palitinho até hoje. E ela tem esse dom. Só que ela tem esse dom, mas está aprimorando. Porque não é porque temos um talento que vamos ficar parados, né, Maria Paula? Você está fazendo um curso de desenho agora nas férias, não está? Sim. Então, tem que melhorar. A gente tem que mostrar para o nosso filho que ele tem uns dons, ele tem talento, mas não basta isso, que ele pode aprimorar. E se o nosso filho, algum outro filho, por exemplo, chega e fala, mãe, mas eu não desenho bem igual a Maria Paula. A Helena fala assim, mãe, eu não desenho tão bem igual a Maria Paula. Eu falo, filha, mas veja que a Maria Paula está estudando desenho. Se você estudar, você consegue. Mãe, mas a Helena, ela faz barraca. A Helena tem o talento de fazer barracas, né? Um talento muito importante que ela tem lá em casa, bem lembrado. Que eu falo para Helena, a Maria Paula tá lembrando, mas é porque eu falo. É uma coisa que ela faz bem. Ela é toda engenheira, assim. Então a gente elogia, lógico. Vamos mostrar para os nossos filhos o talento deles. Mas o que eu queria falar é o foco na autonomia. Então, autonomia. Vai ensinando para o seu filho a fazer as coisas por si mesmo. Arrumar a cama, cortar um legume. Se quer ajudar a cozinhar e ele já tem idade para segurar um lápis direitinho, 6, 7 anos ali, já tem idade para segurar uma faca direitinho. Você vai ensinar, lógico. Você não vai dar uma faca na mão e falar, corta aí. Você vai estar do lado, filho, pegue assim, faça assim. Lembra que você já cortou frango, já cortou cebola, o que mais você já cortou? Eu já cortei. Eu já cortei batata? Batata. Porque quando ela vai me ajudar a cozinhar... E cenoura? Isso. Quando era menorzinha, só mexia, só ajudava a fazer um bolo ali, mexia, fazia aquela bagunça. Mas agora já tem 9 anos. Então ela vai aprendendo as coisas melhor, como que corta, manuseia uma faca. Por quê? Porque eu confio nela. Eu confio que ela é capaz. Então, nessas pequenas coisas, a gente vai dando autonomia para a criança. Não seja aquela mãe que fala, não, deixa que eu faço. Deixa que isso eu faço. E vai sendo igual um helicóptero. A mãe é helicóptero, né? Vai fazendo tudo para os filhos, vai pegando tudo. Isso aí destrói a autoestima dos filhos. Por quê? Ele não vai ter autonomia. E isso é aquela linguagem silenciosa que eu falei para vocês. Você não está dizendo por palavras, mas você está dizendo por atos. Filho, você não é capaz, não confio em você. Então, mostra para o seu filho que você confia. Se a criança é tímida, vá ajudando ela. Vai no restaurante. Filho, você que vai pedir a bebida. Vai lá e chama o garçom. Ah, mas eu não tenho coragem. Mas, filha, eu tô olhando. Vai encorajando. Lógico que você não vai forçar, né? Não quer ir. Essa criança está tão travada nesse ponto, não quer ir, não vai. Mas você encoraje ela. Filha, vamos lá. Você tem que pedir. Olha só, quando a gente fala, como é legal. Quando a gente tem iniciativa, como é bom. E aí você vai mostrando para o seu filho e ele vai vencendo um pouco a timidez. Timidez é normal, gente. Todo mundo é um pouco tímido. Mas existe a timidez mais patológica, que aí essa revela um problema de autoestima. Então, uma timidez, um certo resguardo pessoal é normal. Mas, quando está em excesso, a criança ou o adulto não consegue fazer nada porque tem muita timidez, isso é problema de autoestima. Então, a gente tem que dar essa autonomia para a criança. Maria Paula, vamos dizer, diga tchau. Ou o que mais você quer contar? Não sei. Fala pertinho do microfone.
Não sei. Ó, tá de gracinha. Então agora, se fica de gracinha, vai ter que ir pra fora. Não quer ir pra fora? Bom, então tá, vou te dar uma chance. Vai ficar mais um pouquinho aí. Se tiver alguma coisa que você quiser falar que seja importante, você fala, tá? Mas não é você que vai entrevistar. Então, mas eu já entrevistei o que era importante. O que você acha importante falar sobre autoestima? Quando você tá se sentindo triste, o que você gosta que a mamãe fale pra você? Nada. Não gosta que fale nada? Você gosta de ficar triste, isolada? Não, porque eu taco pudim. Tudo é pudim pra ela, que é o gato. Mas enfim, quando a Maria Paula tá triste, ela gosta que a mamãe saia com ela. Você não se sente especial nos nossos cafés, nos nossos chocolates quentes de segunda-feira? Sim. Toda segunda a gente vai tomar chocolate quente juntas. Então é uma tradição nossa, é a nossa saidinha mãe e filha. E outro dia foi pai e filha também. Foi legal com o papai? Sim. Papai é igual a mamãe? Não. Mas é importante também sair com o papai, né? É. Você se sente especial quando o papai te leva pra passear também? Não sei. Sente sim, eu sei que sente. É a nossa saidinha, falei pra vocês já disso, como é importante ter um trato pessoal com cada filho. Isso também ajuda na construção de uma autoestima sadia. Porque, nossa, eu sou tão importante que meu pai, que a minha mãe deixa de fazer coisas pra sair comigo, pra estar esse tempo. Gente, quantos nãos a gente fala pras nossas crianças no dia a dia, não fala? Eles querem brincar e a gente fala, não posso, tô fazendo comida. Não posso, porque eu tenho que resolver tal problema. Não posso, não, 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 não. E um dia você fala assim, filho, vamos sair, eu quero sair com você. Ah, por quê? Porque eu quero sair com você, porque eu gosto de estar com você. Eu gosto de estar com a Maria Paula. Posso falar? Pode. Mas teve um dia que você disse que ia sair só comigo e depois quando você tava me chamando, a Aureliana tava no carro também. Aquele dia foi chato, né? Teve que fazer uma mudança de planos. Mas todos os outros dias deu certo. Às vezes acontece de dar errado, de ter uma mudança de planos. Mas daí não quer dizer... Mas o papai, ele tava em casa. Mas enfim, eu não lembro desse dia. Foi no sítio, lembra que ele tava trabalhando lá? Ah, no sítio. Então vejam, gente, olha só como é importante essas saidinhas, que ela lembra de um negócio que aconteceu faz um ano, de um dia que eu ia sair com ela e os irmãos foram juntos. E acabaram com o tempo especial dela. Mas ela tem muitos outros tempos especiais, então ela tem que ter uma visão positiva também, não é verdade, Maria Paula? A gente não pode ficar pensando na coisinha errada que deu, se teve todos os dias de alegria e felicidade depois. E, eventualmente, a gente tem uma mudança de planos. Fazer o quê? Porque a vida é assim. Vamos ouvir mais uma música aqui e a Maria Paula vai falar tchau para todo mundo. Tchau. Estamos falando de autoestima. E antes de eu continuar esse tema, eu quero lembrar que você que está ouvindo essa rádio, compartilhe esse vídeo, curta, mande para os seus amigos, mande para aquelas pessoas especiais. Vamos chegar a mais famílias. O lema da rádio é Tocando Famílias. Vamos tocar famílias, ajude. Seja você um veículo propagador da rádio. Seja também um benfeitor da rádio, com contribuições a partir de R$20. Você pode ajudar todo mês a rádio a chegar a mais famílias, mais pessoas, a continuar tocando famílias. Então, se você tem interesse de ser benfeitor da rádio, entre em contato conosco. E eu quero te fazer uma proposta. Se você quiser ser um benfeitor da rádio, se você estiver ouvindo aqui o meu programa, você entre em contato e quando tiver 10 pessoas que falaram que são benfeitores da rádio porque estão ouvindo o programa da Bela Bacarin, eu vou entrar em contato com essas 10 pessoas e vou sortear uma mentoria comigo, para a gente trocar figurinhas e resolver algum problema aí da sua família, alguma situação, vou te ajudar, vou te dar aí meia hora de atendimento para a gente conversar sobre a sua família. Então, se a gente tiver 10 benfeitores da rádio que digam que estão ouvindo o meu programa, a partir desses 10, aí nós vamos concorrer, vou fazer um sorteio com essa
dessa mentoria, tá bom? Eu espero que vocês divulguem isso, chamem os amigos, porque se você estiver ouvindo, chama mais 10 amigos e já completa os 10, a gente faz o sorteio, tá bom? Vai ser muito legal. Então, nós precisamos crescer e precisamos da sua ajuda. E outra coisa, precisamos de mais patrocinadores e precisamos que os nossos patrocinadores sejam prestigiados. Então, se você vê que a pessoa patrocina a rádio, procure ele. Por que você vai procurar serviço em outro lugar? Por que você vai procurar outro tipo de ajuda? Se você tem esses formidáveis patrocinadores da rádio aí que você vê os anúncios, procure por eles, dê preferência para os nossos patrocinadores, tá bom? Então agora vamos continuar aqui para fechar sobre o tema da autoestima. A autoestima ela é construída pelo elogio realista. Gente, não adianta ficar elogiando o filho de uma forma mentirosa, falsa. Tem aquele pai, aquela mãe que fica elogiando o tempo todo. Ai, que gracinha, ai, que benzinho. Nossa, filho, você é maravilhoso. O tempo todo. E qualquer coisa feia e mal feita que a criança faça, esse pai, essa mãe elogia. Nossa, filho, que desenho lindo. E o desenho é horroroso. Você vê que a criança não fez com capricho, não fez com esmero e você está elogiando. Gente, não é assim. Isso aí também não funciona para a autoestima da criança. Por quê? Ela sabe, ela intui que aquele elogio é falso. Então, se a criança chega com um desenho mal feito para você, por exemplo, e você vê que ela podia ter se esmerado mais, você fala, filho, tá legal, mas você não fez com tanto capricho, né? Podia ter caprichado mais, podia ter se esforçado. Esse é o elogio realista. É aquele filho que tirou 7 na prova, né? E então não foi uma notona, mas você viu o esforço que ele fez. Aí você fala, filho, eu sei que para você o 7 dependeu de muito esforço. E olha, você está de parabéns porque eu vi que você estudou. Então, elogie coisas realistas. Então, por exemplo, você não vai elogiar a nota. Não fica esperando seu filho tirar 10 para elogiar. Porque se ele estudou, de repente ele precisa do elogio pelo estudo, não pela nota. Entendem? E daqui a pouco você tem outro filho que tira 10 em tudo, mas não faz o mínimo esforço. Ele é aquele que tem aquela inteligência, aquele dom natural e eventualmente tem um desses. Aí ele vai ser elogiado pela nota? Não. Fala, filho, você tirou 10. Eu achei super legal, mas eu acho que você pode se esforçar, ir além da matéria, porque você é muito inteligente, você é capaz e você consegue mais. Então, veja, a gente elogia uma coisa realista. E também a gente elogia a criança e a gente mostra para ela que ela é apreciada pelo que ela é. E não apenas pelo que ela faz. Então, isso é muito importante. Se a gente fica o tempo todo, e lógico que é importante elogiar o processo, a virtude que está sendo conquistada. Então, se a gente elogia a virtude, ótimo. O processo, ótimo. Você está fazendo a cama, você está organizando a casa, você estudou. Nossa, maravilha. Isso merece elogio, sim. Elogio é um incentivo. Mas também a criança precisa ser elogiada pelo que ela é. Porque quando tiver algum momento de derrota, quando ela não estiver conseguindo fazer o que ela precisa fazer, ela vai se lembrar do que ela é. Então é aquilo que eu falei para vocês. Filho, você é maravilhosa, você é eleita por Deus, você tem uma missão. A gente não sabe qual que é, mas você tem. Você é especial porque você é a minha filha. Então, ela é amada independentemente de arrumar a cama ou não, entende? Então, são duas vertentes. A gente deve elogiar pelo que faz, deve incentivar a adquirir virtudes, mas, ao mesmo tempo, a gente elogia pelo que ele é. E é na família, o Papa fala isso, é na família que nós descobrimos o nosso valor por aquilo que somos mesmo. Eu não preciso fazer nada para ser amada por Deus. Só por ser Isabela eu já sou amada. Então mostre isso também para os seus filhos, que ele tem esse valor imenso, que ele tem esse valor infinito. Então, o caminho para a construção da autoestima, ou mesmo para a retomada da autoestima, ele é lindo e é possível. Criar o percurso é o nosso grande desafio. A cada passo, a cada conquista, a criança começa a se perceber em outra história. E aquele eu não consigo começa a se transformar em eu consigo, eu sou capaz.
Podemos mostrar que é lindo aprender e a criança reverte toda essa visão de si mesma. As crianças com uma boa autoestima se percebem capazes de enfrentar os seus desafios, se comprometem com a realização das tarefas propostas e resistem melhor à frustração. E por fim, você, se é adulto e vê que tem um abalo de autoestima, vamos reconstruir isso e conte comigo. Se quiser entrar em contato, siga lá meu Instagram, mande perguntas e a gente vai guiando e construindo isso, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigada por hoje. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Até a próxima. Você ouviu Isabela Bacarin com o programa Café com a Bela. Te esperamos quinta-feira que vem às 10 horas da manhã.